Amém. É uma alegria estar aqui hoje. É segunda quinta-feira, né? Quinta-feira passada foi muito abençoado. A comunhão, a palavra, toda a oração. E ao ver o irmão, é motivo de alegria, gente. E ficou uma expectativa no meu coração para hoje. Nem sei dizer porquê, uma expectativa tão grande durante o dia. Necessariamente não é porque eu ia pregar, mas criou uma expectativa, né? E eu tenho uma expectativa quando se fala em ver os irmãos, estar com os irmãos. Isso assim, produz alegria no coração. Porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Que é no estar juntos, que é na comunhão, que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então a gente não pode abrir mão disso. Então, que você tenha essa expectativa, não somente do domingo à noite, né? Mas a quinta-feira e outros dias também, se você pode estar, vem, esteja junto. E é bom, Deus aprova, Deus abençoa, você é edificado. Só pelo fato de estar junto. Você pode vir aqui e não falar nada, não é chamado aqui na frente, mas o fato de você estar junto com os irmãos, dar um abraço no irmão, é bom demais. Amém? Então agradeço a Deus por estar aqui, e que cada um seja muitíssimo abençoado nessa noite, ainda que você não sinta nada ou não veja nada, mas na certeza que você foi abençoado, né? Então não é à toa que nós estamos aqui. Amém, gente? A gente pode até pensar, é domingo à noite que Deus age. Não. Deus age na quinta-feira à noite, no domingo à noite, domingo de manhã, todos os dias, sozinho lá em casa, você e a esposa, você e seus filhos, nas outras reuniões. Domingo à noite não é o dia sagrado. Não é, gente. Quando a gente era católico, a gente tinha aquela coisa, né? A missa de domingo. Se eu não for no domingo à noite, eu tenho que ir no sábado. E aí eu não preciso ir no domingo, aquela coisa toda de religiosidade. Então não tem aquela coisa, o domingo é sagrado. Não, gente, quinta-feira à noite, Deus também está presente. Eu vou ser um pouquinho ousado até. Deus pode estar na quinta-feira à noite e não estar no domingo. Precisamos tomar cuidado com isso. Depende muito da nossa comunhão, da nossa intimidade, né? Nosso relacionamento com Deus. Depende muito disso. Mas é que Deus não está preso a dia nenhum. Amém? Então, o momento é esse, é agora. Deus é dono. Deus pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, do jeito que Ele quer. Amém? O tema, não desista, ainda há esperança. Ainda hoje estava conversando com meu vizinho de frente, antes de vir para cá. A gente conversando assim, a situação de tudo, a situação do país. Ele me disse assim, eu não tenho esperança mais não. Eu não espero mais nada não. Não vai adiantar isso, não vai adiantar aquilo. Olha, você que tem esperança, falou para mim. Se eu não tivesse esperança, nem viria aqui hoje. Mas há esperança para a minha vida, há esperança para a minha casa, há esperança para a minha família, há esperança para a minha cidade, há esperança para o Brasil, o meu país, o nosso país. Amém? As águas que saem do trono vai alcançar o país inteiro. Eu creio nisso, irmãos. Eu espero por isso. As águas que saem do trono vai alcançar o país inteiro. A gente conversava outro dia e falava, a pior situação que nós vivemos não é política e nem econômica. É ruim, é claro. Está ruim, sim. Mas a pior situação que nós vivemos é espiritual. É um povo que vive nas trevas. É um povo que está envolvido com pecado. É um povo que não conhece Deus. Sim. E muitas vezes aqueles que dizem que acreditam em Deus, como não é só acreditar, mas você tem que andar com Ele, você tem que estar próximo dele, ser íntimo dele. É muita gente que diz que acredita nele, mas não anda com Ele, e que valoriza as coisas materiais muito mais do que Deus. Então nós somos chamados para fazer a diferença e mostrar que existe algo superior,
que nós temos que correr atrás é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais será acrescentado. Então eu, pela fé, a esperança que eu tenho, eu vou ver muita coisa sendo mudada. Eu vou ver muita gente se arrependendo e vindo para a igreja. Eu vou ver isso ainda. Alguém vai dizer, está difícil, está complicado, e está mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa, o Deus que eu tenho, o Deus que você tem, é especialista em agir em situação complicada, em situação que parece perdida, uma situação que não tem jeito mais. Deus age é nessa hora. Quando tudo vai bem, tudo vai bem. Mas quando tudo está indo mal, está ruim, essa hora que você precisa se posicionar, tomar todo cuidado, para não murmurar, para não perder a esperança, para não perder a fé, se posicionar firme e dizer, eu acredito até o fim. Aí você está dando oportunidade para Deus agir e mudar, e fazer o milagre, e realizar a cura. Então Deus está nos chamando para ter fé. E quando Jesus voltar, acaso achará fé sobre a terra? Foi isso que ele disse? Então hoje, nós aqui, nessa noite, é necessário que se encontre fé no nosso coração. O meu, o seu coração tem que estar transbordando de fé e de esperança. Ah, mas aconteceu uma coisa tão difícil que olha, agora acabou mesmo. Não acabou. Não acabou. Porque está na mão de Deus. Acaba, não tem jeito quando está na mão do homem, mas na mão de Deus é possível. E tudo é possível ao que crê. Amém? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé que é temperada com oração, com palavra, com comunhão, com temor, com consagração, com renúncia. Essa fé que remove montanhas. Essa fé que hoje Deus está querendo encontrar na igreja. E que parece que essa fé não está tão em alta assim, né? Quando acontece o problema, muitas vezes a gente desmorona, a gente fica apavorado. Não é para ficar apavorado. E ainda que o barco está enchendo de água, é necessário acreditar que tem alguém que parece que está dormindo do nosso lado, mas está muito acordado, está vivo e ressuscitado. Então o barco não vai afundar, pode vir todas as águas, pode soprar o vento, mas esse barco vai continuar navegando. É você, é a sua vida, é a nossa vida, é a nossa casa. Precisamos ser assim, não é religião, é vida com Deus, amém? Então existe esperança, não podemos desistir. Existe um versículo, tem um versículo aqui em Romanos capítulo 15, no versículo 13, Romanos 15, versículo 13. No começo Pedro leu ali Jó, né? 14, de 7 a 9. Eu vou ler esse versículo aqui de Romanos 15, versículo 13. Ora, veja bem, ora, o Deus de esperança, amém? O Deus de esperança. Você que é aquele, não sei o que. Então você não tem um Deus, o seu Deus não é Deus de esperança. O Deus de esperança vos encha de todo gozo, ou seja, de toda alegria e paz na sua fé. Que a sua fé seja cheia de esperança, de alegria e de paz. Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, do Espírito de Deus que está em você, que está em nós. Tem uma fé viva, uma fé autêntica, que tem esperança. Amém, gente? Que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não é igual o time de futebol, o time perdeu, quebra tudo, faz maior bagunça, bate, mata, que negócio de tudo e fica lá para baixo. Não estou falando de time de futebol, eu estou falando do reino de Deus. Estou falando de um reino que nunca vai acabar, que nunca vai passar. Tudo vai passar, as minhas palavras não passarão. Foi isso que Jesus disse? Tudo vai passar, gente, tudo vai acabar, mas as minhas palavras não passarão. E é nessas palavras que nós estamos firmados. Eu não estou firmado na palavra de algum político, ou de qualquer um
quem quer que seja, mas estamos firmados naquilo que Jesus disse. Amém? Tudo que Ele diz, estamos firmados nisso. Alguém pode dizer, mas será? Dá para confiar? Dá para confiar plenamente, embora às vezes pareça que está ruim, né? É o Deus da esperança. Então o tema da campanha, não desista, ainda há esperança. Então se falou muito da árvore cortada, Jó citou isso. Jó, numa situação difícil e complicada, lembra Deus, até para uma árvore cortada que fica um toco no chão, tem esperança, que quando chega às águas, ela brota, ela tem vida de novo. E Jó deu uma reclamadinha ali, falou com Deus. Lógico que ele não desistiu de Deus, ele estava falando com Deus, estava sentindo a dor daquilo que ele estava passando. E quem é que não sente a dor daquilo que está passando? É impossível não sentir. Oh, você é de Deus, rapaz, para com isso. Não tem dor, não tem sofrimento nenhum. Tem, a gente sente a dor. Jó estava sentindo a dor daquilo que ele estava passando, e falou para Deus, ó, até uma árvore cortada tem esperança para ela. A gente sabe que ele permaneceu, e o final, a gente sabe como é que foi o final ali, né? De toda aquela história de Jó. Deus o fez brotar. As águas chegaram na vida dele. E a gente viu o quanto, ao ponto de exclamar, olha, antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje eu ando contigo. Amém, gente? Não é só ouvir falar de Deus, eu quero andar com Deus naquele momento, naquele exato momento. Como que eu vou agir? O que eu vou falar? Depende de como eu ando com Deus. Depende se eu estou andando com Deus. Mas se eu apenas ouço falar, na hora você vai estourar, você vai brigar, você vai xingar, até palavrão sai. Você esquece que você é crente, que você está aqui nas reuniões, que você participa domingo à noite. Você esquece disso, porque falta andar com Deus. Nós somos chamados para andar com Deus. Eu sempre menciono aquilo que Deus falou para Abraão: anda na minha presença e sê tu uma bênção. Então o mundo está precisando de gente que seja bênção. Gente igual a gente que está no mundo. Para quê? Deus chamou você para ser uma bênção. Talvez você não seja um pregador, ainda não tenha um ministério, alguma coisa assim na igreja, mas não é por isso. Você foi chamado para ser uma bênção. Onde você entrar, a bênção de Deus, a presença de Deus entra junto, chega junto. Amém? Talvez nem conheça você, nem sabe o seu nome, mas quando você chega, quando você entra, o ambiente muda, porque o bom perfume de Cristo está sendo sentido onde você está. Amém? Então essa árvore cortada, diz que o terebinto é uma árvore. Isaías cita terebinto, que quando cortada, que quando tirada a casca dela, escorre uma seifa muito cheirosa, muito perfumada. Então quando ela é cortada, quando ela é machucada, o perfume é muito forte. Diz que de quase, parece, se não me engano, 1 quilômetro de distância, se consegue sentir o cheiro do terebinto. Uma árvore muito forte. E quando ela brota, ela consegue brotar, ela consegue ali crescer novamente quando é cortada, gente. Nós somos chamados para ser terebinto. Quando estamos passando por um momento difícil, sente-se o cheiro, não de nós, mas daquele que está em nós. Sente-se o cheiro de Deus, sente-se o perfume de Cristo, na hora que nós estamos passando por aquele momento difícil, onde conseguimos manter a calma, a mansidão, a esperança, e ficamos firmes ali, e quem se aproxima olha para nós, fica, meu Deus, você está passando por isso, por aquilo, mas é bom estar perto de você, é porque tem o cheiro de Deus, tem o cheiro de Jesus. Como é ruim sentir o cheiro da pessoa em si. Não estou falando de perfume, gente. Não estou falando de perfume que você usa, que eu uso, não é isso. Mas o cheiro da pessoa em si. Daquele que não anda com Deus, toma qualquer atitude, fala qualquer coisa, age de qualquer jeito. Esse cheiro é ruim. É arrogante.
é nervoso, é irritado, é isso, é aquilo. É um cheiro ruim. Em se tratando de esperança, eu lembrei de José. José foi uma árvore cortada, mas que estava sempre ali, sentindo o cheiro da água, ou o cheiro das águas. Um rapaz rejeitado pelos irmãos, muito querido pelo pai, recebia uma túnica nova ali, que causava inveja para os irmãos. Na inocência dele, ele vai e fala para os irmãos: olha, eu tive um sonho. Tinha 11, a gente estava ali no campo, tinha 11 feixes, e os feixes se levantaram e se dobraram diante do meu feixe. Cada feixe representava os irmãos dele. Ele não sabia o que ele estava falando, né? A ira, a inveja acendeu no coração dos irmãos. Aí depois ele vai na inocência contra outro sonho. Olha, eu sonhei que a lua, que o sol, 11 estrelas se prostravam diante de mim. Meu Deus, vão acabar com ele, né? E por sorte não, tinha um propósito de Deus ali, que um irmão não deixou que ele fosse morto. Rubem não deixou. E a gente conhece a história e sabe que José foi vendido lá para o Egito, foi parar no Egito. Passava uma caravana, se não me engano, de ismaelitas ali. Vamos vender ele, não vão matar não, senão é o fim do nosso pai. Aí vende ele vai para o Egito. E chega no Egito, ele começa a se dar bem, não é? É interessante que a palavra fala: e Deus era com ele. Irmãos, começa em casa a rejeição, a dor da rejeição ali, a árvore sendo cortada ali, mas vai para o Egito, chega lá, a diferença, o detalhe é: mas Deus era com José. Recebe isso no seu coração nessa noite. O que você está sentindo, o que você está passando, seja físico, emocional ou espiritual, não sei, ou qualquer outra coisa, mas receba isso: Deus estava com José. Foi bem visto ali, foi colocado na casa do Potifar ali. Potifar entregou tudo nas mãos dele, tudo era abençoado, tudo prosperava. A árvore cortada estava brotando. Mas de repente veio outro corte. A mulher armou para ele, fez uma armadilha, foi para cima dele. Ele fugiu, conseguiu fugir, mas a túnica dele, a roupa dele ficou nas mãos dela, e ela levantou uma calúnia assim terrível. A gente sabe disso, né? E ele foi parar onde? Na cadeia. Foi para a cadeia. Podia pensar: meu Deus, o que eu fiz? E a gente podia pensar: mas Deus não podia livrar ele disso não? Podia ou não podia? Deus podia livrar José disso ou não podia? Mas Deus deixou que ele fosse parar na cadeia. Como assim? Por quê? Muitas vezes a gente não entende, mas tem um propósito nisso tudo. A gente sabe muito bem o propósito que Deus tinha na vida de José. E qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você não está aqui domingo à noite, tem um fim em si mesmo, ou quinta, ou qualquer reunião que seja, e vou embora e pronto, cumpri a minha obrigação. Não. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Talvez aqui a gente vai ter alguém que vai estar um dia lá na África, na Europa, sei aonde. A Fabiana falou aqui domingo, né? Do ministério dela, aqui dentro do Brasil mesmo, não foi para longe. Mas talvez aqui Deus tenha alguém que vai mandar para algum lugar bem distante. O que Deus quer de cada um de nós? O propósito de Deus na nossa vida. Então não desista, tem esperança, e o propósito de Deus não falha. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos será frustrado. Mas eu estou passando por isso, por aquilo. Eu tinha uma expectativa enorme disso, daquilo, e de repente veio um corte. Esse corte faz parte do plano. Esse corte provavelmente faz parte do plano, gente. E é aí que muita gente desiste. É aí que muita gente para. Não entendeu, não parou, não entendeu. Se com o próprio Jesus foi assim, com nós também, com a gente também. Foi com Jó, foi com tantos outros.
Aí José está lá e vai para a cadeia. Puxa, o que eu fiz? Não fiz nada errado, mas Deus permitiu, vai para a cadeia. Chega lá, o superintendente da cadeia coloca a cadeia nas mãos de José. Toma conta de tudo aqui. Se tornou o carcereiro, o chefe. Gente, mudou totalmente o ambiente ali na cadeia. Com certeza os homens foram abençoados por ele dentro daquela cadeia. Era um propósito de ir para a cadeia e abençoar aquele lugar horrível. Estão entendendo? Amém? Isso. Não que a gente goste de sofrer. Deus, eu quero sofrer. Manda sofrimento, manda sofrimento. Não é isso. Senhor, se eu tiver que passar por tribulação, eu quero continuar, não quero desistir. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar. Amém? Então José mudou a cadeia onde ele estava. Os presos foram abençoados. Veja bem, gente, vem aquela hora que o padeiro, o copeiro, num dia de manhã estava lá, tristes. José, passa, o que está acontecendo com vocês? Que a gente teve um sonho assim assado, eu sonhei isso, sonhei aquilo, né? O padeiro conta, o copeiro conta também o sonho. E aí José falou, tá, vamos aí, vamos ver o que significa esse sonho. Contou o sonho, ele falou pro copeiro, sonho significa que você vai ser restaurado no seu serviço lá do faraó, para servir faraó. E falar para o padeiro, seu sonho significa que você vai morrer. Eu não queria nem ouvir o significado desse sonho nessa hora, mas tiveram que ouvir. O copeiro ouviu e o padeiro ouviu. E José fala para o copeiro, quando você for lá diante do faraó, lembra de mim. Fala para mim, fala para ele, me tirar dessa cadeia. Gente, falei para Edna, a gente reclama muito, a gente acha ruim de muita coisa. O copeiro voltou. Vocês sabem quantos anos se passaram e o copeiro não falou nada para o rei? 2 anos. A gente, se fosse um dia, já estava lá. Que coisa! Homem ingrato, viu? Falei para ele, nada. Já passou um dia, já passou 2, já passou 3, já passou uma semana, um mês, e nada, estou aqui ainda. Gente, se passaram 2 anos. José ficou na cadeia. O copeiro esqueceu dele. Vai sim, imaginando, vai processando na sua mente toda essa trajetória. Um dia em que o rei, o faraó teve um sonho, aí sim. Ficou meio desesperado, meio apavorado. Aí o copeiro estava lá, agora que você lembrou? Lá na cadeia tem um homem lá, que ele sabe de discernir sonho. Rapidinho, né? Traz ele aqui. José foi trazido até o rei. O rei contou o sonho para eles. Eu fiquei sabendo que você sabe. Não, quem dá discernimento e revelação do sonho é o Deus que está nos céus. Ainda deu testemunho diante do faraó de Deus. Conta o sonho. Ele contou das vacas gordas, vacas magras, espigas gordas, espigas magras e feias. As vacas magras comeram, as vacas engoliram as vacas gordas. As espinhas mirradas e feias engoliram as espigas gordas. O seu sonho significa isso. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. Mas o que o rei tem que fazer é escolher um homem aí que seja capaz de administrar o Egito todo aí, e aproveitar esse tempo de fartura, recolher e fazer um depósito aí de muito mantimento. E o faraó olhou para todo mundo e disse, mas aonde a gente vai achar um homem como esse, em quem está o Espírito de Deus? Amém, gente? Você, mulher, você, homem, onde vai se achar alguém como esse, em quem está o Espírito de Deus? Essa é a diferença. Lá fora não se encontra homem onde está o Espírito de Deus. Estou falando daqueles que não sabem quem é Deus. Mas aqui é de obrigação, é necessário, é vital que cada um de nós que estamos aqui,
homens e mulheres, irmãos e irmãs, são irmãos e são irmãs que têm o Espírito de Deus. Amém? Josué, de novo brotando como árvore, como um terebinto, como uma árvore forte que não morre na secura, não morre porque as águas vão chegar. E a gente sabe o que aconteceu. Gente, é uma trajetória até chegar a ser governador do Egito, primeiro-ministro, como a gente quiser falar, né? Até chegar nesse cargo, onde Faraó, olha, manda e desmanda no Egito, ninguém levanta um pé e uma mão sem a sua autorização, somente no trono eu sou maior do que você. Mas, tá aí, tira o anel, coloca o anel no dedo de José. A árvore brotou, floresceu. Irmãos, o propósito de Deus se cumpriu. Amém? Se torna ali o grande provedor. Os irmãos saem de longe, vai até o Egito e se depara com um homem que não sabe quem é. São interrogados ali. Meu Deus, eu fico imaginando a conversa, dá arrepio. E José saiu para chorar. Eu acho que na frente deles começaria a chorar. E daí, vocês são de onde e tal, aquela conversa toda, e vai e vem, fala. E o pai de vocês, não, pai, tá, nosso pai está vivo, blá, blá, blá. A gente conhece a história, né? Gente, a árvore que floresceu, a árvore que aqueles homens cortaram, estavam ali viva, florida, enraizada, cheio do Espírito de Deus, cheio de Deus. É assim que eu quero ser no país que eu estou vivendo, é assim que eu quero ser na cidade que eu estou, é assim que eu quero ver ao redor de todos os vizinhos que eu tenho. A árvore florida, plantada, enraizada. Talvez até quem passar no portão da minha casa vai sentir que tem alguma coisa diferente naquela casa. Amém? Eu acredito nisso, eu quero isso, não sou fanático nem religioso, eu tenho o Espírito de Deus. É disso que nós estamos precisando num país tão ruim, onde nós estamos vivendo hoje. Precisamos de homens cheios do Espírito de Deus. A igreja cheia do Espírito de Deus, transbordando, gente. Quando fala, quando olha, quando abraça, quando ora, Deus faz nosso cálice transbordar. Uma igreja restaurada, uma igreja renovada, cheia de temor, homens e mulheres, que quando falam, quando ora, quando toca, quando ministra, quando canta, o Espírito de Deus vem. Homens que quando chegam, pegam o violão ou qualquer outro instrumento, começam a tocar, Deus já começa a se manifestar. Amém? Eu não sei por que antigamente, quando se começava a tocar um cântico ali, orar, gente, demoniados já começava a aparecer. Hoje não tem disso mais, né? É raro a gente ver isso, muito raro. Antigamente era mais comum. E eu não conhecia isso, mas eu estava uma vez num lugar e vi. Ah, meu Deus do céu, minhas pernas ficaram mole. Eu fiquei desesperado quando aconteceu, quando eu vi pela primeira vez. O rapaz era magrinho, magrinho. Mas tinha uma força na hora, gente, que ninguém conseguia segurar. Gente, eu quase desmaiei de tanto medo. Era um grupo de oração. Eu quase desmaiei. E quando eu vi o rapaz estava chegando, aquilo, eu não sabia o que fazia. Meu Deus, de novo. E o cara ficava assim, ninguém conseguia segurar um cara magrelo, raquítico, porque entrava nele um espírito terrível. Antigamente tinha muito isso, a gente via isso acontecer. Hoje a gente quase que não vê. Eu não sei, gente, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. Parece que a possessão hoje pegou a mente das pessoas. As pessoas estão carregadas mentalmente, né? Acho que o diabo, o demônio, assim, nem preciso do corpo, a mente já é minha. Eu já vou só mandando fazer o que eu quero que faça. Que nós possamos, gente, ser pessoas como José. Deus estava com ele, homem em quem havia o Espírito de Deus. Todos os homens que estão aqui, sem exceção de ninguém, todas as mulheres que estão aqui, sem exceção de ninguém, sejam
cheios do Espírito de Deus. Deus esteja com você onde você for. Não é só falar, mas é viver, é vida, é comunhão, é intimidade, é entrega, é chorar, é se entregar. Não é se desesperar diante de situação e de circunstância. Não vai ter jeito mais, a coisa está muito feia demais. Tem jeito porque está sob o controle de Deus. Tem jeito porque está sob o controle de Deus. Só acaba quando Deus dá a palavra final. Se Ele fechar, ninguém vai abrir. Se Ele abrir, ninguém vai fechar. Agindo eu, quem impedirá? E nós estamos servindo esse Deus que, quando decide agir, ninguém pode impedir. Nem presidente, nem juiz, nem ministro, nem deputado, nem senador, ninguém pode impedir o agir de Deus. E Deus vai agir nesses dias que virão. Amém, gente? Tivemos uma festa esses dias agora, mundana, mas está eu não sei quando vai ser, mas uma festa marcada para acontecer. Uma festa muito grande que o Brasil inteiro vai ver, o mundo inteiro vai ver. É a festa de Deus, é o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a nação, começando pela igreja, na igreja, através da igreja. Oh meu Deus, eu vivo em função disso, gente. Amém? Vocês concordam ou não? O Brasil vai ter uma grande festa no Brasil. E não é. E essa que a gente viu aí, coitada, dá até dó. A festa que a gente vai fazer. Deus falou para Moisés: fala para o faraó que eu soltar meu povo aí, que eu quero que o meu povo vá fazer uma festa no deserto. O faraó não deixou. Até que chegou a hora. Peraí, chega já. Agora o meu povo vai sair. Amém, gente? Se prepara para a festa que nós vamos fazer nos dias que vão vir. Tem uma música que diz: já estou me preparando para ir a um lugar, né? Este lugar é na casa do rei, é a festa do rei. Amém, gente? Gilmar, Deus vai visitar a nossa nação. Deus vai visitar nosso país, Pedro. Deus vai visitar Brasília, irmãos. Deus vai visitar todos os estados e cidades deste país. As nossas crianças, erga sua mão, por favor, se você tem fé, erga sua mão. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos idosos, Deus vai visitar esta nação. Deus vai visitar as escolas deste país. Gente, professores e diretores cheios do Espírito de Deus, pais e mães, Deus vai visitar em nome de Jesus. Já está chegando essa hora. A árvore cortada vai brotar. A igreja, como árvore cortada, está brotando, vai brotar, vai lançar raízes, vai florescer e vai dar muito fruto. Deus vai visitar essa nação que está em pecado, prostituição, mentira, rebeldia, desobediência. Deus vai visitar este país, vai ser perto de nós e longe de nós também. Vai chegar notícia do que vai acontecer lá no Congresso Nacional, do que vai acontecer nas repartições públicas. Nós vamos ouvir isso falar lá na Câmara dos Vereadores da minha cidade, da sua cidade, em cada cidade. Nós vamos ver homens se levantando na unção do Espírito de Deus. Amém? Eu acredito nisso, gente. Nós temos que nos levantar acreditando nisso. Não desista. Eu não desisti das coisas que eu creio. Eu não desisti, não quero desistir. Eu não desisti nem do meu país. Ainda vou ver essa nação. Como eu disse, o maior problema não é político nem econômico. O maior problema é espiritual. Mas Deus já está cuidando disso. Vai depender de você, como é que você anda com Deus, a sua oração, a palavra, seus pais, seus irmãos. Vai depender muito disso para Deus começar a mudar e fazer a obra. Amém? Você acredita nisso? Não desista. Há esperança. E as águas estão chegando para nos levantar, cheios do Espírito de Deus. Vou abençoar você e a sua casa agora. Recebe essa bênção em nome de Jesus.
você e a sua casa, marido, esposa que está aqui, filhos que estão aqui, sejam abençoados, sejam pessoas em que Deus está com você, sejam pessoas onde o Espírito de Deus está presente, levantados com a unção do Espírito de Deus. Gente, se o inimigo entrou por um caminho, vai ter que sair por 7. Coloca isso no seu coração. O inimigo entrou por um caminho, vai sair por 7. Isso vale para a sua vida, para a sua casa, para pessoas, para situações, vale até para o nosso país. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Só não vai ver quem não crê. Fique de pé, por favor, fique de pé. Eu quero que você dê um abraço no irmão que está ao seu lado, 1 ou 2 irmãos, 3, quanto você quiser. Esse abraço significa que fique cheio do Espírito de Deus, que você seja um homem, uma mulher, em que Deus anda com você, mas Deus era com José, Deus seja com você. Dá esse abraço aí, amém? Não desista, porque tem esperança para tudo, porque Deus está no controle. Nada está perdido, porque Deus está no controle. Amém? Assim foi com José, assim foi com tantos outros, assim vai ser comigo, com você também. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Aquilo que o Senhor fez na vida de tantos homens, o Senhor fará na minha vida também. Aquilo que o Senhor fez na vida de muitos homens, o Senhor fará na vida dos homens que estão aqui nessa noite, e também das mulheres que estão aqui nessa noite, Senhor. Deus, eu oro para que cada homem que está aqui, cada mulher que está aqui nessa noite, sejam homens em quem há o Espírito de Deus. Homens e mulheres que estão andando com Deus, vivendo dia após dia na presença do Deus Todo-Poderoso, no Deus que faz milagre, no Deus que faz cura, no Deus que muda tudo. Aleluia. Que cada um aqui esteja cheio do Espírito de Deus. Não desista, há esperança. Ainda que você está se sentindo como uma árvore cortada, mas uma árvore cortada, ao cheiro das águas ela brota, ela vai florir e vai dar muito fruto. Isso é para você, para cada um de nós, em nome de Jesus. Deus é fiel, fará o impossível acontecer e fará muito mais do que nós estamos pensando. Vamos dar uma salva de palmas para o Deus que pode. Bem forte, continua. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós abençoamos, Senhor, o nosso país, e nós abençoamos a nossa cidade, em nome de Jesus, amém.